Estamos de volta com o Maringatuba falando sobre comunicação. E agora entramos no tópico comunicação empresarial com Marçal Siqueira. Marçal, o que é comunicação empresarial? Comunicação empresarial, na minha opinião, eu não sou teólogo, eu sou prático na área, apesar da formação em comunicação, é a maneira com que a minha empresa, né, a minha corporação, se comunica com o público interno, primeiramente, com o externo, com os fornecedores e se relaciona com as comunidades à volta. Isso, para mim, é comunicação empresarial. Como é que eu faço isso acontecer com esses diversos públicos de maneira diferente em cada tempo? Então, eu não posso ser um bom comunicador com o meu público interno se eu não tenho ferramentas. Eu não posso me comunicar bem com o público externo se eu não tenho um plano de comunicação. Então, para mim, comunicação empresarial é você conseguir falar com o seu público interno, com o externo, com as comunidades e com fornecedores, basicamente numa linguagem adequada para cada público e de maneira com que isso me traga resultados até financeiros. E hoje isso é fundamental para as empresas? Fundamental, porque eu vou lançar um produto, por exemplo, né? Quem é que pode falar mal do meu produto de cara? Meu colaborador. Ele conhece o produto, ele vive dentro da empresa. Então você tem que fazer, às vezes, algumas alternativas, alguns insights até com o seu público interno, né? Vou lançar um produto, uma comida diferente, por exemplo, uma bebida. Por que não ter um provador dentro da minha empresa? Montar um grupo e ele provar e dizer, olha, eu achei que está um pouco azedo. Olha, eu achei que o gosto ficou um pouco mais salgado do que as pessoas gostariam. Então, eu estou me comunicando com o meu público interno. Ele está me dando feedback se aquilo que eu vou oferecer para o mercado externo, ele já aprovou. Por que ele precisa aprovar? Porque ele vai ser o primeiro a fazer propaganda minha. Agora, quando eu não consigo convencer o meu público interno, eu não consigo partir para fora. Ou seja, tudo começa então com os colaboradores. Para uma empresa hoje começar a dizer que faz a comunicação empresarial, ela tem que levar em conta os colaboradores. Tem. E também um fator que para mim é fundamental é a pesquisa de mercado também, né? Eu vou lançar um produto. Tem espaço para esse produto? Né? Quem é que vai comprar? Quem é que vai consumir esse produto? Aí, definindo que existe público, aí eu começo a testar, por meio de comunicação e de ações específicas, o meu público interno. Quando eu vejo que esse público está adequado a essa nova ferramenta, a esse novo produto, aí sim eu posso começar a explorar o público externo. Mas é fundamental eu ter na minha caminhada de lançamentos, de ferramentas de comunicação, o público interno. Se ele não compra a minha ideia, é muito difícil que eu consiga vendê-la com facilidade lá fora. E como isso se dá na prática, Marçal? Você que já passou por grandes empresas, implantou inclusive processos de comunicação em grandes empresas. Bom, na prática, primeiramente eu preciso entender o que a empresa quer com comunicação. E aí eu digo que não pode ter interferência entre a assessoria de comunicação, o comunicador da empresa, o responsável pela comunicação e a diretoria. Ele precisa ter acesso. Tendo acesso à diretoria, você define, a partir do planejamento estratégico da empresa, a empresa tem um planejamento muito maior do que a própria comunicação. Em cima do planejamento estratégico da empresa, eu defino o meu plano de comunicação. Então, se o planejamento estratégico da empresa crescer X% num determinado segmento de mercado, o que eu, enquanto comunicador e minha equipe, posso fazer para que isso realmente aconteça? E eu começo a criar, a partir daí, as ferramentas. Que ferramentas? Aí eu posso mensurar, primeiramente, como os meus colaboradores estão recebendo a informação sobre esse novo produto, uma pesquisa interna. Eu posso criar ferramentas técnicas mesmo, o mural, a intranet, o e-mail marketing, o e-mail adequado. Eu posso criar pequenos vídeos, eu posso criar grupos de estudo, de reuniões de comunicação, mas tudo isso precisa estar alinhado ao planejamento estratégico da empresa. Eu não posso fazer comunicação porque eu acho bonito, eu preciso fazer comunicação porque o meu presidente, a minha diretoria entende que ela é estratégica a comunicação e está dentro do plano estratégico da empresa. Não tem como fazer comunicação se ela estiver dissociada do plano estratégico da empresa. Existe porte de empresa, Marçal? A partir de que tamanho a empresa tem que pensar nisso? Eu acredito que existe ferramenta adequada para cada empresa. Por exemplo, se você tem uma empresa lá que tem 50 funcionários, você precisa ter uma TV interna? Não. Mas é importante que tenha alguma forma de... Alguma coisa. Você pode ter lá um mural, você pode ter o diálogo semanal de comunicação.
eu vou dar um nome aqui, o DSC. Cria lá o Diálogo Semanal de Comunicação. Seria um encontro, por um exemplo? encontro para... Café da manhã, por exemplo? Isso, você pode criar o Diálogo Semanal de Comunicação, onde você oferece um café para os seus colaboradores a cada 15 dias. Aí nesse dia, você, diretor, ou você, comunicador da empresa, diz assim, olha, nós passamos estes 15 dias, vendemos muito bem, mas tivemos algumas dificuldades nessa área. E nessa área aqui a gente vai trabalhar assim agora. Quem tem ideia? Como é que a gente discute isso ali? Mas para isso, Marcelo, precisa que o presidente ou a pessoa responsável pela empresa se desperte para isso. Porque tem pessoas que acham, por exemplo, com relação a metas, tem colaboradores que não sabem nem quais são as metas da empresa para o ano, ou para o mês, ou para o semestre. Eu digo que você precisa discutir isso lá no começo, né? Quando você vai definir o seu plano estratégico, eu imagino que a estratégia maior está na mão do presidente. Agora, a construção dela foi feita a partir de ideias dos seus próprios colaboradores. Feito isso, o seu plano estratégico ele vai se desdobrar para o plano estratégico mesmo, para o plano tático, que são os meios como eu vou alcançar aquilo, né? Taticamente, como é que isso vai se desdobrar, e tem o plano operacional. Se não tiver as cadeias envolvidas, né, o presidente está envolvido, os superintendentes, os gerentes, os coordenadores e os operacionais, em algum momento alguém vai dizer isso que você falou, mas eu nem sabia que tinha essa meta, ninguém me falou nada. Por quê? Porque eu não tenho esse diálogo semanal de comunicação, porque eu não tenho um moral claro, porque eu não tenho uma carta do presidente para cada colaborador dizendo qual a meta da empresa e onde ele está envolvido naquilo. Inclusive hoje se recomenda às empresas até mesmo abrirem os balanços aí, mesmo que periódicos, e também o final depois, para que as pessoas que trabalham, os colaboradores, entendam que, estamos indo nessa ou naquela direção para atingir os resultados. Então eu penso que deve haver uma mudança de mentalidade mesmo. Eu penso assim, as pessoas, os presidentes, enfim, diretores, executivos de empresas devem entender que comunicação hoje em empresa é fundamental. Fundamental. Às vezes ele até imagina isso, né? Se você entrar numa empresa hoje e perguntar assim, qual é o seu problema? Claro que preciso vender mais. Ah, mas por que você não vende? A gente se comunica muito mal. Já é entendido, né? Está na mente do empresário que ele precisa se comunicar melhor. Mas ele não quer também investir muitas vezes no projeto de comunicação. Geralmente quando a empresa passa por uma determinada crise, a primeira coisa que faz o investimento em comunicação a gente parou. A gente não vai mais fazer, porque é gasto. Né? Ou a pessoa acha que o investimento em comunicação é fazer a mídia exterior lá. E aí eu não preparei meu público interno. A famosa propaganda, né? E não é. Aí eu coloco lá, por exemplo, vou vender muita coisa numa liquidação para que eu faça um fluxo de caixa. Aí eu coloco num programa popular, por exemplo, e aí alguém assiste, comunica com outro, e aí de repente a minha loja está cheia. Ok, a minha equipe está preparada, eu me comuniquei, eu dei um treinamento de vendas para essa equipe, eu disse que estava fazendo isso na mídia. Quando você vai fazer alguma coisa na mídia, chama o teu público interno, diga, vou anunciar isso daqui, estamos preparados. Façam eles participantes disso. Até como figurantes, até como participantes do próprio vídeo que vai para o ar. Você tem hoje meios ele autoriza a imagem dele por um uso determinado, e depois você vai mandar esse material para a pasta dele no departamento pessoal, para que no futuro ele não te acione para dizer, usou minha imagem inadequadamente, eu não autorizei, está lá autorizado. E ele, como ele pode ser peça fundamental no vídeo, automaticamente ele já comprou a ideia. Se ele não comprar, ele vai dizer, eu não queria participar, eu tenho vergonha e tal. Mas quando ele já vem para a construção do vídeo que vai para o mercado externo, para publicidade ou para propaganda, é comum que depois ele seja um multiplicador disso dentro da loja e fora. Entendi. Está interessante. Vamos novamente ao intervalo, daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Olá, o Maringatuba está no ar e hoje vamos falar sobre comunicação e também comunicação empresarial. E para falar sobre isso, aqui está comigo Marçal Siqueira, jornalista, apresentador do CBN Gestão de Empresas e hoje coordenador de comunicação social da Cocamar. Marçal, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar de ideias, de falar um pouco sobre esse caminho que para muitos é tão difícil, que é se comunicar, né? Vamos ver se a gente consegue ajudar quem nos acompanha aí. Para início de conversa, Marçal, para você, o que é se comunicar de verdade? Bom, primeiramente, às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada, né? Eu me comunico bem. Ok.
para quem? Para que público, né? Então a comunicação, para mim, o que é se comunicar bem, é quando eu consigo fazer o Geraldo compreender o que eu estou falando. Quando eu consigo fazer o telespectador que nos acompanha entender o que eu estou falando. Muitas vezes a minha linguagem, ela é adequada, ela é boa, ela é, digamos, quase que perfeita, né? Estou me usando como exemplo, mas não estou dizendo que eu seja o exemplo, tá? E aí eu acho que aquilo está sendo claro, mas na verdade, quem está do outro lado não está compreendendo. Então, comunicação, para mim, o que é se comunicar é eu conseguir falar e você conseguir entender de maneira adequada e executar até aquilo que eu penso quando eu comunico você. E na sua opinião, há mais comunicação ou mais incomunicação no dia a dia? Olha, hoje dá muita incomunicação, né? Vou citar um pequeno exemplo do e-mail, né? Hoje, quantos e-mails a gente recebe? E nesses e-mails que a gente recebe, muitas vezes alguém delega alguma coisa e acha que foi claro no e-mail. E não lê o e-mail até antes de enviar. E aí, quando aquele e-mail chega, eu vou interpretar em cima daquilo que eu acho que eu entendi, né? Então, há muita incomunicação. As pessoas não se preocupam se o outro está entendendo. Elas se preocupam em mandar a mensagem. Bom, eu mandei uma mensagem, pronto, está resolvido. E hoje em dia não é assim. Eu preciso parar e dizer assim, fui claro, né? Você me compreendeu? Esse feedback, ou melhor, esse self-back, né, o feedback você com você mesmo, falta ainda no aspecto da comunicação. Falta. E a gente precisa, às vezes, né, esse exercício, a gente fala muito do mundo empresarial, né, mas a gente precisa fazer esse exercício em casa. Minha mulher está me compreendendo? Minha família, meu filho, meus pais? Será que eles me compreendem, né? Será que na hora que eu estou me comunicando, que eu estou conversando com eles, eu estou sendo claro naquilo que eu quero passar? E aí a gente pode transferir esse exercício, quando ele vai bem em casa, para a empresa. Mas às vezes a gente não se comunica bem em casa, não se comunica bem na sociedade que a gente vive, não se comunica bem na igreja, não se comunica bem no campo de futebol e quer ser um bom comunicador na empresa. É difícil, é muito difícil. Então a gente precisa exercitar a comunicação na base. Quando eu falo com meu filho, de que maneira eu falo? Eu não posso usar a linguagem que eu uso no mundo empresarial para falar com ele. Quer dizer, para cada público um tipo de comunicação. Sem dúvida alguma. E quando você fala, você automaticamente, nós já podemos pressupor que há então desafios para que essa comunicação se estabeleça. Como fazer para vencer hoje esses desafios, tanto como você falou na vida familiar, quanto também na vida empresarial? Primeiro é ver o que acontece depois que você se comunica, né? Eu até voltaria um pouquinho. Primeiro é perguntar para o outro se eu fui claro, né? É dizer assim, você está me compreendendo, estou sendo claro, mas aí puxando para mim. Não é dizer assim, você não entendeu o que eu disse, né? Não é isso. Porque eu assumo a condição do outro de dizer assim, não, você não está entendendo, você não tem capacidade de me compreender. Então o primeiro passo, na minha opinião, é dizer assim, estou sendo claro naquilo que eu estou colocando para você, ponto. Depois, acompanhar. Muitos passam a comunicação e delargam, não é delegar, deixa para o outro. Então eu preciso acompanhar se aquilo que eu comuniquei está sendo realizado. E depois verificar, depois de realizado, se realmente aquilo que eu comuniquei foi entregue no papel, no projeto, na ação, para entender aí se eu realmente estou me comunicando bem ou se eu estou sendo apenas um simples transmissor de ideias que as pessoas não entendem. Então são 3 passos, na minha opinião. O primeiro é eu perguntar para o outro, né? Estou sendo claro. O segundo é acompanhar aquilo que eu comuniquei. E o terceiro é ver o resultado daquilo que eu comuniquei. Quando falamos em comunicação, Marçal, nós falamos também de ruídos, ou seja, aqueles fatores que impedem que a comunicação aconteça de maneira efetiva, de maneira, digamos assim, eficaz. Como fazer para evitar esses ruídos nessa correria, você que é um executivo, que vocês executivos vivem, e todas as pessoas de maneira geral vivem. O que fazer para que essa comunicação, mesmo sendo essa comunicação rápida, ela se efetive? Eu imagino que, por mais corrido que seja, nós precisamos estabelecer prioridades, né? Há pessoas que trabalham muito no urgente e não importante. O Stephen Covey fala disso, né, nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? De que as pessoas trabalham muito em cima do que é urgente, mas não é importante. Então, manter um relacionamento de amizade é importante? Claro. É urgente, né? Não, é importante. Então, eu preciso adequar isso. Então, quando eu vou me comunicar, mesmo na correria, quando eu recebo alguém para falar alguma coisa, eu preciso parar. Ter um tempo de qualidade para que atender. Seja 1 minuto, Geraldo. Se eu estou conversando contigo aqui agora no programa, eu não posso estar pensando o que está acontecendo lá fora.
eu preciso me concentrar aqui. 100%. E às vezes o executivo, o esposo, o pai, ele quer comunicar-se com o filho, quer assistir o jornal, ele quer ler uma revista, certamente aí uma série de ruídos, porque em algum momento a minha mente não vai estar concentrada naquilo que eu tenho que fazer. Então, se eu estou me comunicando com o Geraldo e com os telespectadores do Maningatube, agora é a hora de... Para tudo, digamos. Para tudo. Né? E fazer aquilo que eu me propus a fazer naquele momento. Então seria até polido quando você não tem esse tempo para se comunicar, você fala, olha, agora pode ser daqui a pouquinho, pode ser mais tarde. Perfeito, Geraldo, sua colocação é essencial. Não é fácil fazer, mas às vezes eu digo assim, olha, se você não se importa, eu vou pedir a sua gentileza, para a gente voltar nesse assunto daqui a meia hora. Eu estou finalizando o e-mail, ou estou aqui num outro projeto, o seu é importante também para mim, mas eu não vou conseguir dar a atenção que você merece agora. E aí eu paro naquele momento, continuo o que eu estou fazendo e só retomo esse assunto quando eu tiver no mínimo 5 minutos para conversar com essa pessoa. A gente percebe que hoje as pessoas atropelam isso, né, Marcelo? Você está fazendo alguma coisa, a pessoa já chega também falando e você não sabe a quem você dá realmente a devida atenção. Então, eu acho que nós devemos, então, ter esse cuidado, né? Fazer essa autoanálise. Escuta, comunicação é o que realmente move todas as coisas, então vamos reservar esse tempo de qualidade. Agora, Marçal, quando você fala isso, nós também nos leva a pensar sobre a questão da comunicação, a linguagem não verbal, né? Tom de voz, postura corporal. Se você não tiver esse tempo de qualidade, a sua postura corporal também vai estar dizendo isso, não é verdade? Primeiro que se eu atender sem vontade de atender, meu rosto vai dizer que eu não queria atender, né? Vai estar olhando no relógio. Vou estar preocupado aqui se chegou mensagem no meu computador, eu vou estar olhando as mensagens do celular, né? A gente virou hoje multimídia, né? Então, você está no computador, você tem o notebook próximo, você tem o acesso à internet por veículos móveis, né? Aí a minha linguagem corporal fala muito mais do que eu estou dizendo, na verdade, né? E a nossa imagem, a nossa comunicação, 75% é o que a gente transmite pelo rosto, pelo gesto. Nós já somos, então, a mensagem, nós já somos a comunicação. Com certeza. Então, é muito melhor que eu pare naquele momento, né? Reflita sobre o que a minha agenda determina ali, até para que o meu não verbal interfira e dê muito mais ruído ainda na comunicação. E por que as pessoas têm tanto medo, né, Marçal, de se comunicar? Quando você coloca alguém para falar em público, você é um executivo, o cara pode ser até vice-presidente de uma empresa. Pode ser até o presidente, né? Por que isso? Eu acho que aí tem questões psicológicas, além de técnicas. Eu digo isso porque eu já fiz media training com executivos, com presidentes de empresa, e alguns têm bloqueios lá da infância. Eu não sou da psicologia, mas eu imagino que isso aconteça. Tem um bloqueio lá da infância. Quando ia se comunicar com o pai dizia, fica quieto aí menino, não fala agora não. Agora você vai só ouvir. Então isso vem sendo trazido, né, no coração e na mente das pessoas lá do passado. Então quando isso acontece, quando eu vou me comunicar com você, eu fico lembrando do meu pai lá dizendo, olha, cuidado, não vai falar na hora cerceando, né? Um sensor mesmo. Eu crio uma censura prévia. Esse para mim é um ponto. E o outro é técnica. Técnica, né? Organização das ideias. Tem gente que acha assim, eu sou bom, então eu vou improvisar. O melhor improviso, Geraldo, é aquele que você preparou. Ou seja, a comunicação não é só dom, a comunicação também se aprende. Se aprende. Eu creio que técnicas são adquiridas, mas você precisa muitas vezes resolver as suas questões pessoais. Se eu tenho bloqueios, eu preciso buscar a ajuda de um profissional que me quebre bloqueios, para depois tecnicamente eu evoluir. Não adianta eu tentar tecnicamente evoluir se os meus bloqueios ainda continuam dentro de mim. Então tem gente que acha que vai fazer um curso de oratória e vai ser um bom orador. Não vai ser. Não vai resolver. Não vai resolver. É preciso que ele saiba que lá no passado, se tem algum problema, ele tem que resolver. Ou seja, é um trabalho de integração. Eu diria que é multidisciplinar. De integridade, né? Mesmo. Você ter um profissional de psicologia que te entende, né? Entende os seus bloqueios, os seus medos, as suas angústias. E você ter um profissional de comunicação que diz, olha, ok, você, cabeça tranquila, você não tem mais os problemas que você tinha e agora então vamos para a técnica. Porque a técnica, Geraldo, a gente pode ficar artificial, né? E para comunicar a gente precisa ser autêntico, né? Eu preciso me fazer compreender por uma criança de 12 anos quando eu me comunico. Ou seja, para todos os públicos. Com certeza. Vamos dar só um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta.